Bela, você precisa ver isso. Seu irmão acabou de vender o apartamento. As palavras do meu advogado, Tito, me atingiram como um balde de água fria naquela manhã cinzenta de quarta-feira em Berlim. Eu estava sentada na pequena mesa da cozinha, o café ainda quente nas mãos, tentando entender o que ele acabara de dizer. Meu nome é Bela, tenho 27 anos e há 3 moram na Alemanha, trabalhando como designer gráfica para uma agência de marketing. Saí do Rio de Janeiro logo depois da faculdade, movida por um sonho, viver algo diferente, explorar o mundo. Meus pais, Carlos e Dina, sempre me apoiaram, pelo menos até onde conseguiam. Já meu irmão mais velho, Tony, nunca escondeu o quanto achava minha decisão irresponsável. Tony tem 32 anos, é casado com a Juliana e pai de 2 filhos pequenos. Sempre foi o filho exemplar, o responsável, o que ficava por perto para cuidar da família. Que propriedade, Tito? Perguntei com a voz trêmula. O apartamento da sua avó, Bela, o que Dona Dulce deixou para você no testamento. Tony vendeu na semana passada por 280 mil reais. Por um momento fiquei muda. Dulce, minha avó, havia falecido há apenas 6 meses. Eu voara ao Brasil para o enterro e ainda não tinha me recuperado da perda. Ela era a única que realmente me entendia, que me incentivava a ir atrás dos meus sonhos, mesmo que isso significasse morar do outro lado do oceano. Mas um apartamento? Eu não fazia ideia de que ela tinha deixado algo para mim. Eu não sabia de nada disso, Tito, murmurei. Tá tudo no testamento, Bela. Você é a única herdeira daquele imóvel. Mas tem alguma coisa errada. Os documentos da venda não batem. Tô investigando. Aquela notícia caiu sobre mim como uma tempestade repentina. O apartamento da vovó Dulce, vendido, sem que eu sequer soubesse. Eu não conseguia respirar direito. Enquanto o advogado pedia que eu não entrasse em contato com Tony por enquanto, as lembranças da minha avó inundaram minha mente. Ela sempre foi a alma livre da família. Amava viajar, conhecer culturas diferentes, experimentar o novo. Quando contei que ia para a Alemanha, foi a primeira a me abraçar e dizer: vai, minha menina, o mundo é grande demais para você se contentar com pouco. Naquela manhã em Berlim, o sol mal atravessava a cortina fina da janela. Olhei para a xícara de café fria e o que senti foi uma mistura de saudade e revolta. Tony havia traído a memória dela. O celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Tony finalmente conseguiu vender o apartamento da vovó. Que alívio! Espero que esteja tudo bem aí, filha. Ela não sabia. Meus pais acreditavam que o imóvel era de Tony, que ele estava resolvendo as pendências da família. Ninguém imaginava que aquele bem tinha sido deixado somente para mim. Escrevi uma resposta curta. Que bom, mãe, fico feliz. Beijo. E liguei de volta para Tito. Eu quero saber de tudo, disse, cada detalhe. Eu tô com os papéis aqui. Pelo que vi, Tony falsificou documentos para parecer que o apartamento era dele. Se isso se confirmar, estamos diante de um crime. De falsificação e fraude patrimonial. Eu já pedi à justiça para bloquear o dinheiro da venda, mas preciso que você mantenha a calma, tudo bem? Nos dias seguintes, a ansiedade me consumiu. No trabalho, fingia concentração diante da tela do computador, mas minha cabeça estava a milhares de quilômetros dali. Lembrava das tardes com minha avó no pequeno terraço do apartamento, as duas tomando café enquanto ela me contava sobre as viagens pelo Nordeste ou sobre o tempo em que viveu no interior de Minas com meu avô. Ela dizia que aquele apartamento era um símbolo de independência. Comprei com o suor do meu trabalho, Bela, um pedacinho de paz para chamar de meu. Agora, Tony tinha pegado aquilo, o último gesto de amor da mulher que mais acreditava em mim, e transformado em dinheiro. Quando Tito me ligou de novo, seu tom era de indignação contida. Bela, eu vi os papéis. Seu irmão cometeu fraude total. Ele falsificou a assinatura da avó, usou procurações falsas e enganou até o corretor e os compradores. Meu corpo inteiro gelou. Isso é crime, Tito? Grave, mas a boa notícia é que dá para reverter. Já abrimos um processo de anulação da venda e bloqueamos o valor. Agora precisamos de provas, e-mails, cartas, qualquer coisa que mostre o vínculo entre você e Dona Dulce. Passei o fim de semana vasculhando o notebook. Encontrei dezenas de e-mails da vovó, mensagens carinhosas, cheias de palavras de incentivo. Numa delas, de poucos meses antes dela falecer, ela dizia:
Minha bela, quero garantir que você tenha segurança aí fora. Estou acertando tudo para te deixar tranquila. Não se preocupe com detalhes, só continue vivendo seu sonho. Cada frase era uma facada e um abraço ao mesmo tempo. Eu sabia que ela queria me ajudar a seguir meu caminho, e agora o meu próprio irmão tinha tentado apagar isso. Mas ele tinha cometido um erro crucial, e era esse erro que acabaria revelando tudo. 2 dias depois, o toque do celular me arrancou de um sono leve. Eram 2 da manhã em Berlim, e um número com DDD do Brasil piscava na tela. Atendi meio sonolenta. Bela! Finalmente consegui falar com você! Reconheci a voz imediatamente. Tony. O coração disparou. O que foi, Tony? Do outro lado da linha, ele parecia eufórico. Notícia boa, maninha! Vendi o apartamento da vó Dulce. Consegui um preço ótimo, acredita? E olha só, vou te mandar 10 mil reais para te ajudar aí na Europa. Sei que a vida fora não é barata. Por um instante, fiquei sem ar. Ele estava orgulhoso do golpe. Falava como se tivesse feito um favor, como se o dinheiro sujo que tirou da nossa avó fosse um presente. 10 mil? Repeti, tentando conter a raiva. Ué, achei justo. Você foi pro enterro, né? Deu aquele apoio pra mãe, então achei que devia retribuir. Eu respirei fundo, apertando o celular com força. Tony, e o testamento da avó? Você chegou a ler? Houve um silêncio inconfortável. Claro que li. Ela deixou tudo para a família. Nada demais. Tem certeza disso? Bela, não começa. Você tá longe há anos, nem sabe o que acontece aqui. Eu fiquei cuidando dela até o fim. Resolvi tudo sozinho, inclusive o inventário. Faz favor de confiar em mim. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele encerrou a ligação. Fiquei ali, no escuro do meu quarto, olhando para o teto, tremendo de raiva. Ele não fazia ideia de que Tito já tinha entrado com a ação na justiça. Não sabia que o dinheiro estava bloqueado. Tony acreditava que tinha enganado todo mundo. No dia seguinte, liguei para o meu advogado. Tito, ele me ligou, falou do dinheiro e confirmou que vendeu o apartamento. Ótimo, respondeu ele. Isso prova que ele sabia o que estava fazendo. Se conseguir mais ligações assim, grava tudo. Vai nos ajudar muito. Nos dias seguintes, minha vida virou um redemoinho. Tentei continuar trabalhando, mas qualquer mensagem do Brasil me deixava em alerta. Minha mãe, meu pai, minha tia, todos começaram a me mandar mensagens confusas. Tony já estava espalhando a própria versão da história. Bela está processando o irmão por causa de dinheiro. Ela quer roubar o que é da família. Não tem amor, só ambição. Palavras que doíam mais do que qualquer golpe financeiro. Na sexta-feira, Tito me ligou com a voz tensa. Bela, ele descobriu que os fundos estão bloqueados. A partir de agora, se prepare. Ele vai tentar te virar contra a família. Dito e feito. No domingo, recebi uma ligação da minha mãe, Dina, em prantos. Filha, o que você está fazendo? O seu irmão disse que você entrou com um processo contra ele. É verdade? Mãe, ele falsificou o testamento da avó. O apartamento era meu. Ela deixou para mim. Eu tenho provas. Isso não pode ser. Tony sempre foi tão responsável. Ele cuidou de tudo quando a sua avó morreu. Você deve estar enganada, Bela. Fechei os olhos. Era como falar com uma parede. Mãe, por favor, pergunta para o papai se ele viu o testamento. Qualquer advogado pode confirmar. Bela, eu não quero briga. Dinheiro nenhum vale a paz da família. Seu pai está arrasado com essa história. Ela desligou chorando e eu desabei logo em seguida. Aquilo era pior do que a fraude. Era o peso de ver meus pais me tratando como uma estranha, como se eu fosse a vilã da própria história. Tentei me distrair com o trabalho. O Luiz, meu chefe, notou que eu não estava bem. Problemas de família? Perguntou ele. Assenti sem conseguir explicar. Quer uns dias de folga? Você nunca tira férias. Não posso. Se eu parar, desabo. E continuei ali, lutando para manter a cabeça erguida enquanto meu mundo desmoronava. Na semana seguinte, Tito ligou com novidades. Bela, o juiz marcou a audiência. 2 semanas. Seria bom você vir para o Brasil. O coração quase saiu pela boca. Voltar.
Encarar Tony, meus pais, a cidade, o passado. Passei a noite em claro, olhei o mapa da minha vida, Alemanha de um lado, Brasil do outro, e percebi que não dava para fugir mais. Comprei a passagem e avisei o Tito. Antes de embarcar, recebi um e-mail inesperado de uma mulher chamada Laís. Senhora Bela, meu marido e eu compramos um apartamento do seu irmão, Tony, há 2 semanas. Nosso advogado nos avisou que há um problema judicial. Estamos desesperados. Vendemos nossa casa para comprar esse imóvel. Por favor, nos ajude a entender o que está acontecendo. Meu coração afundou. Elas eram apenas vítimas, pessoas honestas, agora presas no meio da sujeira do meu irmão. Encaminhei a mensagem para o Tito, que respondeu rápido. Isso é ótimo para a gente. Mostra que Tony enganou os compradores também. Eles vão testemunhar a favor da verdade. Mas eu só conseguia pensar em uma coisa. Quantas pessoas mais o Tony ia destruir antes de tudo acabar? O calor úmido do Rio de Janeiro me acertou assim que desci do avião. Depois de anos respirando o ar frio e úmido de Berlim, o ar quente e o cheiro de maresia me fizeram lembrar de casa e de tudo que eu havia deixado para trás. Muriel, minha amiga dos tempos de faculdade, me esperava na saída do aeroporto com um abraço apertado e um sorriso preocupado. Menina, você tá magra! E com essa cara de quem não dorme há dias? Nem dormi mesmo. Acho que o fuso e o drama familiar resolveram se unir contra mim. Ela riu, tentando aliviar o clima, mas no fundo sabia que aquela viagem não era de turismo. Enquanto íamos de carro até o apartamento dela, o celular vibrou sem parar. Mensagens de parentes, vizinhos, até conhecidos antigos, perguntando se era verdade que eu estava processando meu irmão. Tony tinha feito o que o Tito havia previsto, espalhado a própria versão da história. Bela está tentando tomar a herança do irmão. Tony só quis resolver o inventário. Família brigando por dinheiro, que vergonha! Desliguei o celular e encarei a janela. O rio passava em flashes. O trânsito caótico, os vendedores nas esquinas, o cheiro de pastel e café. Era tudo familiar, mas ao mesmo tempo distante. No dia seguinte, me reuni com Tito num pequeno escritório no centro. Ele me mostrou uma pilha de documentos e a cada página que eu lia, o estômago apertava mais. Aqui estão as provas da falsificação. Ele usou uma assinatura digital falsa e criou um documento paralelo ao testamento original. Além disso, abriu uma conta separada em nome do espólio para receber o dinheiro da venda. É fraude completa. Eu fechei os olhos e respirei fundo. E o dinheiro? Tá bloqueado, graças a Deus, mas Tony não sabe o que fazer. A conta tá congelada. E o juiz marcou a audiência para segunda-feira, às 10 horas da manhã. Eu assenti em silêncio. E os compradores? Já conversei com a Laís e o marido dela. Eles estão dispostos a testemunhar. Foram enganados, mas não guardam rancor de você, só querem justiça. No sábado, enquanto tentava relaxar um pouco na varanda do apartamento da Muriel, recebi uma mensagem no WhatsApp. Era de Juliana, a esposa do Tony. Oi, Bela. Preciso conversar com você. É importante. Pode ser por vídeo? O Tony não pode saber. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquele pedido podia mudar tudo. Marcamos a chamada para o fim da tarde. Quando o rosto dela apareceu na tela, fiquei chocada. Juliana parecia outra pessoa, pálida, abatida, com olheiras profundas. Obrigada por atender, disse ela com a voz trêmula. Eu sei que você me odeia, mas preciso te dizer uma coisa. Eu não te odeio, Juliana. Só quero entender. Ela respirou fundo, os olhos marejados. O Tony mentiu para mim também. Ele disse que o apartamento era dele, que tinha sido deixado para a família. Quando perguntei sobre o testamento, ele desviou o assunto. Mas agora, com essa confusão toda, eu fui olhar os papéis escondida. Bela, ele realmente falsificou tudo, eu vi. Senti o chão sumir.
Você tem provas disso? Tenho. Fotos. Tirei do computador dele. E mais uma coisa. Ele usou o dinheiro para dar entrada numa casa nova, muito acima das nossas condições. Se a justiça mandar devolver, a gente não tem como pagar. Eu tô desesperada. A voz dela se quebrou e, pela primeira vez, eu percebi que Juliana também era uma vítima. Juliana, eu não quero destruir ninguém. Só quero que a verdade apareça. Eu sei. E é por isso que eu tô falando com você. Se o seu advogado precisar, eu testemunho. Chega de mentira. Quando a ligação terminou, fiquei parada, em silêncio. Lá fora, o sol se punha por trás dos prédios, tingindo o céu de laranja e rosa. Parecia um presságio, o fim de um ciclo, o começo de outro. Naquela noite, Tito me ligou novamente. Bela, boas notícias. Recebi as fotos de Juliana. É a prova final que faltava. Tony falsificou a assinatura digital e usou documentos adulterados. Com isso, o caso está praticamente ganho. E se ele tentar acordo? Duvido. Mas se vier, a gente escuta. No domingo à noite, véspera da audiência, eu quase não dormi. A ansiedade era tanta que cada ruído da rua me fazia levantar. Muriel tentou me acalmar com chá e piadas, mas o peso daquela batalha me esmagava. Na segunda, às 9 da manhã, estávamos no fórum. Eu usava um blazer simples, o cabelo preso e as mãos frias de nervosismo. Tito ajeitou os papéis sobre a mesa e disse baixo: sem medo. Você está aqui para defender o que é seu e o que a sua avó queria para você. De repente, ouvi passos firmes no corredor. Era Tony, de terno claro, acompanhado da mãe, Dina, e do pai, Carlos. Ele me lançou um olhar duro, carregado de raiva e orgulho. Minha mãe não conseguiu sustentar o olhar. Meu pai, silencioso, parecia dividido entre nós dois. Tony se aproximou e disse, num tom frio: você conseguiu o que queria, né, dela? Arruinou a família por um pedaço de concreto. Não, Tony. Quem arruinou foi você, quando resolveu mentir para todo mundo. Ele deu um passo à frente, mas o advogado dele o segurou. Senhor Tony, é melhor se controlar. Entramos na sala de audiência. O juiz chegou, as partes se acomodaram e eu senti o coração bater tão alto que parecia ecoar no ambiente. Quando Tito começou a apresentar as provas, vi o rosto do meu irmão perder a cor. As fotos, os documentos, as assinaturas falsificadas, tudo estava ali, incontestável. E então, Juliana foi chamada para depor. Ela tremia, mas falou com firmeza. Ele mentiu. Eu vi tudo. Tony falsificou a assinatura da avó e vendeu o imóvel escondido. Ele me contou que ninguém descobriria. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Meu pai abaixou a cabeça, minha mãe começou a chorar. Tony fechou os olhos e respirou fundo. Ali, naquele instante, ele percebeu. O erro crucial que ele havia cometido não tinha sido apenas roubar, mas subestimar a verdade. O silêncio na sala era tão pesado que dava para ouvir o som das folhas se mexendo sobre a mesa do juiz. Eu olhava para Tony, tentando encontrar alguma sombra do irmão que eu conhecia um dia, mas o que vi era só medo e o orgulho ferido. O juiz pigarreou. Os documentos apresentados pela defesa da autora são contundentes. Há indícios claros de falsificação e má-fé. Vamos interromper por alguns minutos para que as partes possam conversar sobre um possível acordo. Fomos conduzidos a uma sala menor. O ar-condicionado zumbia alto. Tito olhou para mim, depois para o advogado de Tony. Estamos abertos a ouvir a proposta, se houver. O advogado respirou fundo. Meu cliente está disposto a resolver a questão de forma amigável. Ele propõe pagar R$150 mil à senhora Bela em troca da desistência do processo e da manutenção da venda. Por um momento, pensei que tivesse ouvido errado. 150 mil? O apartamento valia mais do que o dobro disso. E além do valor, havia algo muito maior em jogo: a verdade.
Não, respondi de imediato. Tony me olhou com raiva. Você vai destruir a família por causa de um apartamento, Bella? Eu tô te oferecendo dinheiro para encerrar isso. Seja racional. Racional? Você roubou a mim e a memória da nossa avó. O que eu quero não tem preço. Ele bateu as mãos na mesa. Você sempre se achou melhor que a gente. Foi morar fora, fugiu de tudo e agora volta para posar de santa. Tito se levantou. Tony, recomendo que o senhor se controle. Estamos falando de um crime de falsificação de documento e fraude patrimonial. A senhora Bella tem todas as provas. O advogado dele cochichou algo em seu ouvido. Tony suspirou, os ombros caindo. Tá bom, chega. Vamos ver o que o juiz decide. Voltamos à sala principal. Enquanto o magistrado retomava os papéis, senti o coração disparar de novo. O juiz olhou para Tony e perguntou: O senhor confirma ter recebido o valor da venda em conta própria? Sim, meritíssimo, mas foi apenas um mal-entendido. O senhor confirma que assinou documentos em nome da falecida Dona Dulce? Tony hesitou. Juliana, sentada atrás dele, chorava em silêncio. Sim. O juiz anotou calmamente. O tribunal dará parecer em 48 horas, mas adianto que as provas são claras. Saímos da audiência exaustos. Do lado de fora, Juliana se aproximou de mim com os olhos vermelhos. Obrigada, Bella. Eu sei que foi difícil. Ele vai ter que encarar as consequências. Assenti, com um nó na garganta. Você fez o que era certo. No dia seguinte, Tito me ligou cedo. Bella, temos novidades. O advogado de Tony entrou em contato. Eles querem propor um novo acordo. Outro? O que ele quer agora? Quer reverter completamente a venda, devolver o apartamento para você e arcar com todos os custos, inclusive a devolução do dinheiro à compradora, a Laís. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Por que essa mudança repentina? Juliana, acho que ela o convenceu. Ou talvez ele tenha percebido que ia perder feio. De qualquer forma, é uma vitória completa. Fiquei olhando para o nada, tentando processar o que aquilo significava. Depois de meses de dor, angústia e desgaste, eu estava a um passo de recuperar o que era meu. Mas Tito me fez uma pergunta que ecoou fundo. Você quer que o processo continue? Podemos levá-lo adiante e pedir a condenação criminal, ou pode aceitar o acordo e encerrar aqui. A dúvida me atravessou como uma lâmina. Sim, ele merecia pagar. Mas o quanto valia continuar carregando aquele ódio? Fechei os olhos e imaginei vovó Dulce com seu sorriso sereno tomando café na varanda e dizendo: Minha menina, a vida é curta demais para gastar energia com vingança. Tito disse finalmente: Aceito o acordo, mas com condições. Ele arqueou a sobrancelha. Quais? Primeiro, Tony tem que mandar uma carta escrita à mão, admitindo o que fez. Sem meias palavras, sem desculpas. Certo. Segundo, ele tem que se desculpar com Laís e o marido, pagar todas as despesas deles. Eles foram enganados por culpa dele. Perfeito. Mais alguma? Sim. Quero que ele escreva uma carta para os meus pais, explicando tudo, do jeito que foi, para que parem de achar que eu sou a culpada. Tito sorriu de leve. Eu cuido disso. No dia seguinte, o acordo foi assinado. Tony perdeu o apartamento, devolveu o dinheiro aos compradores e arcou com todos os custos do processo. Não foi preso, mas ficou com a reputação arruinada. Quando Tito me entregou o envelope com a cópia da carta dele, minhas mãos tremeram. Abri devagar. Bella, eu admito que falsifiquei a assinatura da vovó Dulce e vendi o apartamento que ela deixou para você. Enganei você, nossos pais e os compradores. Fiz tudo por ganância e orgulho. Peço perdão por destruir a confiança da família. Li aquelas linhas e senti algo que não esperava. Alívio. Não alegria, nem vingança. Só uma leveza silenciosa. Como se finalmente eu pudesse respirar. Naquela noite, fui até o antigo apartamento da vovó Dulce. A compradora, Laís, estava se mudando. Me deixou entrar e olhar um pouco. O sol se punha no horizonte, dourando a varanda. As plantas que Dona Dulce tanto amava ainda estavam lá,
meio ressecadas, mas vivas. Sentei na poltrona velha e sussurrei. A gente conseguiu, vó. O que é nosso voltou para casa. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Mesmo com a vitória garantida, eu não conseguia comemorar. Era estranho pensar que, para reconquistar o que era meu por direito, eu precisei enfrentar o próprio sangue. O processo havia terminado, mas o silêncio da minha família era ensurdecedor. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Só o eco das palavras que minha mãe havia dito no auge da confusão. Dinheiro nenhum vale uma família destruída. Mas será que era só sobre dinheiro? Ou sobre o medo de encarar a verdade, de que o filho, o exemplar, não era tão perfeito assim? Tony se manteve afastado. Eu soube, por Juliana, que ele teve que vender a nova casa às pressas e mudar para um apartamento pequeno. O emprego também ficou por um fio. Ninguém queria mais confiar nele. Juliana, por outro lado, foi surpreendente. Separou-se dele, conseguiu um novo trabalho e me mandou uma mensagem alguns dias depois. Obrigada por não ter seguido com o processo criminal. Eu e as crianças vamos recomeçar. Você deu um exemplo de coragem, Bela. Aquela mensagem me fez chorar. Eu não queria ser vista como corajosa. Eu só queria ter minha paz de volta. Fiquei mais uma semana no Rio, hospedada na casa da Muriel, minha amiga fiel desde a faculdade. Ela fazia de tudo para me distrair. Me levava à praia, me enchia de risadas e empadas de camarão. Mas toda vez que eu olhava o mar, via o reflexo da minha avó. Era como se a brisa sussurrasse: agora você pode seguir. Certa tarde, Tito me ligou. O processo foi encerrado oficialmente. O apartamento agora está em seu nome. Tudo certo. Obrigada, Tito, de verdade. Você foi admirável, Bela. Pouca gente teria mantido a calma como você manteve. Sorri com lágrimas nos olhos. Não sei se foi calma. Acho que foi fé. Antes de voltar para a Alemanha, fui visitar o apartamento uma última vez. Laís e o marido estavam de mudança. Ela me recebeu com um abraço caloroso. Você não imagina como eu te admiro. A gente podia ter ficado preso num pesadelo por anos. Agora vamos comprar outra casa, mas estamos em paz. Obrigada, Laís. E me desculpa por tudo que aconteceu. Você não tem culpa. Seu irmão é quem errou. Mas pelo menos, no fim, ele fez o certo. Andei pelos cômodos vazios. O eco dos meus passos misturava-se com lembranças da vovó Dulce. As tardes de chá, o cheiro de bolo de milho, o som das novelas antigas na televisão. Aquela casa não era só um imóvel, era o símbolo da mulher que acreditou que eu podia ser mais. Fiquei ali por alguns minutos, respirando fundo, como quem se despede de um capítulo importante da vida. Depois, deixei as chaves para o corretor e saí. No voo de volta para Berlim, olhei pela janela e vi as luzes do Brasil sumirem aos poucos. Uma sensação de libertação me tomou. Dessa vez eu não estava fugindo. Eu estava voltando para minha própria vida. Mais forte, mais madura, mais consciente de quem eu era. Quando cheguei, meu chefe Luiz me recebeu com um sorriso. Bem-vinda de volta, Bela. Tudo resolvido? Sim, finalmente. E o que vai fazer agora? Acho que é hora de dar um passo novo. Expliquei para ele minha ideia de abrir um pequeno estúdio de design. Ele me ouviu atentamente e, para minha surpresa, apoiou de imediato. Você tem talento, Bela, e agora tem experiência para liderar. Faça isso. E foi assim que nasceu o Elo Criativo, meu primeiro estúdio de design autoral, batizado em homenagem à minha avó Dulce, o elo entre o passado e o futuro. Nos meses seguintes, trabalhei dia e noite. Montei um pequeno escritório num bairro boêmio de Berlim, com móveis usados, plantas e muita luz natural. Aos poucos começaram a surgir os primeiros clientes, depois contratos maiores.
Foi um recomeço lento, mas cheio de propósito. Eu finalmente estava construindo algo meu, com o mesmo espírito que vovó sempre me ensinou: liberdade com responsabilidade, coragem com ternura. 3 meses depois, recebi uma notificação no e-mail. Era uma carta digital da minha mãe, Dina. O título: Desculpas tardias. Minha filha, escrevo com o coração apertado e envergonhado. Demorei para entender, mas agora vejo que errei em duvidar de você. Seu pai e eu passamos meses em silêncio, tentando aceitar o que aconteceu. Tony nos decepcionou profundamente, e nós também te magoamos por não acreditar. Você só quis defender o que era seu e o que a sua avó queria. Espero que um dia você consiga nos perdoar. Com amor, mamãe. As lágrimas caíram, silenciosas. Não era o fim de todas as feridas, mas era um começo. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse espaço para a reconstrução. Fechei o netbook, olhei para a janela do meu pequeno escritório e sussurrei: Tá vendo, vó? Eu tô bem. E o que era nosso, virou meu. Do lado de fora, a neve começava a cair suavemente sobre Berlim. E eu soube, naquele instante, que a paz que vovó sempre quis para mim, finalmente tinha chegado. O inverno em Berlim parecia menos frio naquele ano. Enquanto a neve caía suave sobre os telhados, eu observava pela janela do meu estúdio, o elo criativo, que agora já começava a se firmar como referência entre pequenos negócios e marcas sustentáveis. Era difícil acreditar que, apenas alguns meses antes, eu estava chorando por causa de uma traição familiar. Agora, eu respirava aliviada. O passado ainda doía, mas não me definia mais. As coisas mudaram rápido. O Luiz, meu antigo chefe, se tornou um parceiro comercial, indicando clientes e ajudando com a parte burocrática. Minha nova assistente, Daniela, era uma menina talentosa e cheia de ideias, que me lembrava de mim mesma aos 22 anos, sonhadora e impaciente. E em meio a essa rotina criativa, eu descobri algo poderoso. A dor, quando enfrentada de frente, vira combustível para recomeçar. Num sábado gelado de dezembro, enquanto tomava café e revisava um projeto, o interfone tocou. Desci para receber uma encomenda vinda do Brasil. Um envelope amarelado. Remetente, Dina e Carlos. Meu coração disparou. Subi correndo as escadas, sentei na mesa e abri com cuidado. Lá dentro havia uma pequena caixa e um bilhete. Filha, encontramos isso entre as coisas da sua avó Dulce. Ela deixou para você, mas pediu que só fosse entregue quando tudo estivesse resolvido. Com amor, mamãe e papai. Meus olhos se encheram de lágrimas. Dentro da caixa havia um relógio antigo de pulso, de prata com o vidro levemente arranhado. No verso, uma gravação. O mundo é seu, minha menina. Segurei aquele relógio nas mãos como se fosse um pedaço da alma dela. Era o mesmo que vovó usava todos os dias enquanto cuidava das plantas na varanda. E naquele instante, senti que ela estava ali comigo, silenciosa, mas presente. Olhei em volta, meu estúdio, meus quadros, os prêmios de design nas prateleiras, a vida que eu construí com coragem, suor e verdade. Sorri. Afinal, Dulce não havia me deixado apenas um apartamento. Ela me deixara um legado, um lembrete de que a liberdade custa caro, mas vale cada centavo. Nos meses seguintes, as coisas só melhoraram. O estúdio cresceu, vieram novos contratos internacionais e, com o tempo, até meus pais voltaram a se aproximar. As ligações tornaram-se mais leves, cheias de risadas tímidas e perguntas simples sobre o frio europeu. Era como se todos nós estivéssemos aos poucos aprendendo a recomeçar. Tony, por sua vez, seguiu um caminho diferente. Não odiei, nem desejei mal. Soube por Juliana que ele estava tentando reconstruir a vida longe da cidade, trabalhando numa loja e cuidando dos filhos nos fins de semana. Cada um paga o preço das escolhas que faz, e o dele seria carregar o peso da própria culpa. Um ano depois, no aniversário de 85 anos da vovó Dulce, fiz algo simbólico.
Fui até um parque aqui de Berlim, levei um buquê de girassóis, as flores favoritas dela, e sentei num banco, sozinha, com uma garrafa de chá quente. Olhei o céu nublado e disse baixinho: Obrigada, vó, por me ensinar que ser justa vale mais do que ser aceita. O vento frio tocou meu rosto leve e confortante, e por um instante tive certeza de que ela sorria, lá de onde ela estivesse. De volta ao estúdio, pendurei o relógio dela na parede, acima da mesa de trabalho. Toda vez que eu olho, lembro que o tempo pode curar, transformar e recomeçar. E assim, de uma história de perda e traição, nasceu algo maior. Um recomeço. Uma nova identidade. Uma liberdade conquistada com verdade. A vida nem sempre é justa, mas sempre dá a chance de começar de novo. O inverno em Berlim parecia menos frio naquele ano. Enquanto a neve caía suave sobre os telhados, eu observava pela janela do meu estúdio o elo criativo, que agora já começava a se firmar como referência entre pequenos negócios e marcas sustentáveis. Era difícil acreditar que apenas alguns meses antes eu estava chorando por causa de uma traição familiar. Agora eu respirava aliviada. O passado ainda doía, mas não me definia mais. As coisas mudaram rápido. O Luiz, meu antigo chefe, se tornou um parceiro comercial, indicando clientes e ajudando com a parte burocrática. Minha nova assistente, Daniela, era uma menina talentosa e cheia de ideias, que me lembrava de mim mesma aos 22 anos, sonhadora e impaciente. E em meio a essa rotina criativa, eu descobri algo poderoso. A dor, quando enfrentada de frente, vira combustível para recomeçar. Num sábado gelado de dezembro, enquanto tomava café e revisava um projeto, o interfone tocou. Desci para receber uma encomenda vinda do Brasil. Um envelope amarelado. Remetente, Dina e Carlos. Meu coração disparou. Subi correndo as escadas, sentei na mesa e abri com cuidado. Lá dentro havia uma pequena caixa e um bilhete. Filha, encontramos isso entre as coisas da sua avó Dulce. Ela deixou para você, mas pediu que só fosse entregue quando tudo estivesse resolvido. Com amor, mamãe e papai. Meus olhos se encheram de lágrimas. Dentro da caixa havia um relógio antigo de pulso, de prata com o vidro levemente arranhado. No verso, uma gravação. O mundo é seu, minha menina. Segurei aquele relógio nas mãos como se fosse um pedaço da alma dela. Era o mesmo que vovó usava todos os dias enquanto cuidava das plantas na varanda. E naquele instante, senti que ela estava ali comigo, silenciosa, mas presente. Olhei em volta, meu estúdio, meus quadros, os prêmios de design nas prateleiras, a vida que eu construí com coragem, suor e verdade. Sorri. Afinal, Dulce não havia me deixado apenas um apartamento. Ela me deixara um legado, um lembrete de que a liberdade custa caro, mas vale cada centavo. Nos meses seguintes, as coisas só melhoraram. O estúdio cresceu, vieram novos contratos internacionais e, com o tempo, até meus pais voltaram a se aproximar. As ligações tornaram-se mais leves, cheias de risadas tímidas e perguntas simples sobre o frio europeu. Era como se todos nós estivéssemos aos poucos aprendendo a recomeçar. Tony, por sua vez, seguiu um caminho diferente. Não odiei, nem desejei mal. Soube por Juliana que ele estava tentando reconstruir a vida longe da cidade, trabalhando numa loja e cuidando dos filhos nos fins de semana. Cada um paga o preço das escolhas que faz, e o dele seria carregar o peso da própria culpa. Um ano depois, no aniversário de 85 anos da vovó Dulce, fiz algo simbólico. Fui até um parque aqui de Berlim, levei um buquê de girassóis, as flores favoritas dela, e sentei num banco, sozinha, com uma garrafa de chá quente. Olhei o céu nublado e disse baixinho: Obrigada, vó, por me ensinar que ser justa vale mais do que ser aceita. O vento frio tocou meu rosto leve e confortante, e por um instante tive certeza de que ela sorria, lá de onde ela estivesse. De volta ao estúdio, pendurei o relógio dela na parede, acima da mesa de trabalho. Toda vez que eu olho, lembro que o tempo pode curar,
transformar e recomeçar. E assim, de uma história de perda e traição, nasceu algo maior. Um recomeço. Uma nova identidade. Uma liberdade conquistada com verdade. A vida nem sempre ajusta, mas sempre dá a chance de começar de novo.